Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem está em casa a acompanhar-nos neste dia em que celebramos, para quem não tem fé, o dia de Portugal. Para quem tem fé, o dia dos Santo Anjo de Portugal. Mas, no fundo, o dia de Portugal. Enviamos uma saudação para todos, sobretudo os doentes que nos acompanham, onde quer que estejam. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada a partir do sonho. Tudo começa pelo sonho, pela vontade e pela união das vontades, pelo trabalho e pelo sacrifício, e sobretudo pelo testemunho da fé, falando das nossas igrejas na imigração, dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos celebrar nesta Eucaristia, nesta quinta-feira, dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, Carmen da Silva, António Vaz e familiares defuntos Nelson e Rosa de Silva. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos.
Deus eterno e omnipotente, que destinaste a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que, por intercessão e patrocínio do anjo de Portugal, sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, ergui os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinturão de ouro puro. O seu corpo era semelhante ao topázio, e o rosto tinha o fulgor do relâmpago. Os olhos eram como fachos ardentes, os braços e as pernas eram brilhantes como bronze polido, e o som das suas palavras era como o rumor de uma multidão. Ele disse-me: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e te humilhaste diante de teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. É por causa das tuas palavras que eu venho. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Então Miguel, um dos chefes principais, veio a meu nome, veio a meu auxílio. E estive lá a fazer frente ao chefe dos reis da Pérsia. E vim para te explicar o que vai suceder ao teu povo no fim dos tempos. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor, pois Ele é bom. 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 A minha alma louva o Senhor, todo o meu ser bendiz o seu nome santo. A minha alma louva o Senhor e não esquece os seus dons. Aclamai o Senhor, pois Ele é bom. Aclamai o Senhor, pois Ele é bom. Ele perdoa todas as tuas culpas e tem compaixão de todos os teus males. Liberta do túmulo a tua vida, reveste-a de graça e de ternura. Aclamai o Senhor, pois Ele é bom. Aclamai o Senhor, pois Ele é bom. O Senhor faz. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz, e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo.
nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por elas amados. Palavra da salvação. Quem está em casa, nós temos aqui um escudo de Portugal, e 2 anjos a segurar o escudo de Portugal, que já colocámos de manhã, na oração da manhã. Essa imagem muito antiga de Portugal tem acompanhado a história do nosso país. A consciência da presença do anjo de Portugal é uma consciência muito antiga, e que nós somos testemunhas, somos os herdeiros, somos aqueles que testemunham presentemente a fé do nosso povo na ação do anjo. Desde o princípio, já no Antigo Testamento, há a presença dos anjos. As 3 religiões monoteístas significa um só Deus, que acreditam num só Deus. As 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e os cristãos, o catolicismo, acreditam na presença dos anjos. Até porque o islamismo, Maomé, que viveu 600 anos depois, nasceu 600 anos depois de Jesus Cristo, foi beber na Bíblia católica, que foi a Igreja Católica que definiu quais eram os livros. Os evangélicos falam muito da Bíblia. A Bíblia é aquilo que os nossos santos, São Jerónimo, são os grandes santos da Igreja, definiram como Bíblia. Não havia Bíblia, havia livros soltos. Este compêndio que nós temos foi a Igreja Católica. E a Dragata, a partir do século XVI, dos anglicanos, foi por causa da imprensa, que foi mais fácil fazer Bíblias, e portanto a partir daí difundiu-se mais a palavra de Deus. Antes eram os irmãos, sobretudo os beneditinos, a ordem de São Bento copiava as Bíblias. E estas verdades históricas têm que ser ditas, repetidas, para que não sejamos, eu tenho dito isto ultimamente muitas vezes, nós, do mundo atual, que é cheio de força do demónio, serve-se os católicos quase como ignorantes úteis. Isto é, espalham-se mentiras, repetem-se muitas vezes, às vezes fazemos o papel de ignorantes úteis. A maldade está-se a servir de nós para espalhar mentiras. E olhai que hoje há correntes políticas que trabalham só nisto. E muitos políticos não têm nenhuma palavra de verdade, mas estudar, servirem-se dos ignorantes úteis. E é com muita tristeza que nós às vezes dizemos que temos que bater com a mão no peito, porque nós da Igreja às vezes colaboramos, não nos informamos, não estudamos, não queremos saber porquê, qualquer coisa serve. Eles falaram, os doutores falaram, e pronto. E eles sabem servir-se de nós, tratar-nos como ignorantes úteis. Somos tratados como ignorantes úteis. Há padres, eu posso servir-te de ignorante útil. Isto não é uma questão de ir à escola, não ir à escola. É estar com o olho aberto, como diz no Antigo Testamento, o crente tem que ser como a serpente, astuto como a serpente e simples como a pomba. É isso. Astuto como a serpente, está no Antigo Testamento. Mas a presença do anjo de Portugal foi uma constante.
Nós hoje celebramos o Dia de Portugal. Se eu perguntar aqui, o Dia de Portugal celebra-se em Portugal no dia 10 de junho, desde quando? Quem é que nós é que sabe? Desde quando é que se celebra o Dia de Portugal em Portugal, desde o dia 10 de junho? Então, estamos aqui 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E em casa. Desde quando é que é celebrado o Dia de Portugal, o dia 10 de junho? Foi desde sempre? Não. Foi com a República. Em 1910. E em 1910, a República, e porque a data, a morte do nosso querido Luís de Camões, um grande poeta, que era um homem, foi o grande poeta português e era unânime, ninguém se respeita dos portugueses Luís de Camões, os republicanos puseram na data da morte do Luís de Camões. Mas é uma data tremendamente polémica. Uma data que nós que estamos na imigração temos que começar a falar disto. Olhar, o escudo de Portugal tem a cruz, tem as 5 chagas. Quando é que foi posto na bandeira portuguesa? No dia da Batalha de Ourique. Nosso querido Afonso Henriques, sentindo-se mal, sentindo-se aflito, ninguém o apoiava, muitos nobres viraram-lhe as costas, estava sozinho a lutar e pediu a Deus. E diz a tradição que Jesus Cristo lhe apareceu com as 5 chagas. Diz: tu com este sinal da cruz vencerás. E portanto, meus amigos, o Dia de Portugal celebra-se dia 10 de junho, dia de Camões, porque é um homem pacífico, um grande poeta, mas foi tão maltratado até a sua morte. Viveu como mendigo nas ruas de Macau, na Ásia. Foi desprezado, perdeu um olho numa batalha, viveu pobremente, pronto, agora celebra-se no dia da sua morte, talvez para calar as verdades que ele disse nos seus escritos. Mas há datas da história de Portugal. E porquê é que os republicanos tentaram, pronto, é que nós temos que começar a fazer perguntas, nós temos que começar a informar-nos, porque eles não querem nem ouvir falar da cruz, nem das chagas de Cristo. Mas foi aí o nascimento de Portugal. Foi as chagas de Jesus Cristo que deram forças ao nosso querido rei Dom Afonso Henriques e aos nobres que lhe foram fiéis, aos guerreiros que lhe foram fiéis, para fundar Portugal. Talvez não gostem, mas é na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que Portugal se fundou. Também não deixa de ter uma certa piada. O poeta que mais cantou os feitos dos portugueses foi Camões. Aquele símbolo que está no Restelo, que está ali em frente dos Jerónimos, em Belém, o monumento aos navegantes, e que agora alguns políticos da esquerda até queriam derrubar. Tem uma certa piada, as contradições. O poeta que mais cantou os feitos dos portugueses está a incomodar. Está a incomodar aqueles que puseram, a família daqueles, porque estes já são os bisnetos, estes que estão lá já são os bisnetos. Hoje é o dia do Santo Anjo de Guarda de Portugal. Lembremos em Fátima, a primeira coisa que o anjo disse aos pastorinhos na loca do cabeço: eu sou o anjo de Portugal, o anjo da Guarda de Portugal. E foi aí,
por causa do testemunho dos pastorinhos, que se revigorou em Portugal a devoção ao Santo Anjo da Guarda de Portugal. E em 1952, o Papa Pio XII instituiu solenemente a festa no dia 10 de junho, por causa de ser o dia de Portugal. Mas tinha vindo a adormecer, porque as coisas às vezes vão adormecendo. Eu, para terminar, e sei que muita gente, neste dia de Portugal, nós às vezes olhamos para Portugal e sobretudo para o nosso Parlamento, e vós aqui não vedes esta imagem que está aqui, mas está aqui em casa estão a ver uma imagem. Eu penso que nas portas do nosso Parlamento em Portugal também está assim uma frase fictícia: aqui gera-se as artes das palavras de ofender aqueles que amam Portugal. Nós ouvimos cada coisa. Eu acho que está lá escrito por cima das portas: aqui gera-se a arte das palavras para ofender aqueles que amam Portugal. Aqui ultimamente é cada disparate. E desde 1910 que os políticos em Portugal dizem que temos as leis mais evoluídas do mundo. Ainda há dias temos as leis mais evoluídas do mundo. O povo é que não merece. O povo é que não percebe nada disto. Eles dizem está descarado. Eu penso que está lá escrito por cima da porta: aqui gera-se a arte das palavras para ofender aqueles que amam Portugal. E era bom que fosse só Portugal. Era bom. Mas eu penso que hoje perdeu-se o respeito pelo povo, perdeu-se o sentido do povo. A política não é um serviço. Não é um serviço. O povo não conta absolutamente nada. Em Portugal diz lá descarada, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ainda há dias, por causa da eutanásia, uma deputada do partido que é o principal do governo diz: nós temos as leis mais evoluídas do mundo. Só que o nosso povo não acompanha. O povo não quer nada daquilo. Eu, para terminar, eu nunca escondi que os portugueses que eu mais admiro são os forcados. Já disse isto aqui várias vezes. Os forcados. Os dos Açores, só os da Terceira que entendem melhor por causa dos touros. Aquilo que eu estou a dizer é quem nós devemos a expulsão dos espanhóis da ilha da Terceira, porque foi através dos touros. Graças a Deus. Porque se não fossem os touros, aquele povo era pouco e não tinham expulsado os espanhóis. Os forcados estão a ser atacados e são o último grupo. E vós pensais que é por amor aos animais? Se pensais que é por causa do amor dos animais, estáis a ser ignorantes úteis. Não é por amor aos animais. São os valores que estão por detrás. Olhai, aquelas fardas bonitas que vão para a frente do touro, que ficam todas estragadas, toda naquela terra, o amor daquelas mães, como aqueles botões brilham, como há casacos que são feitos, e até penso que tem fio de ouro ou muito estrão. A família que está por trás, o amor, a valentia. Eles não querem atacar nem ao gosto aos animais, não, porque isso pode-se resolver de outra maneira. Querem atacar a um povo que é desobediente. E aqueles jovens, quando cair os forcados em Portugal, que é o último grupo a cair, penso que eles neste momento estão a segurar os alicerces do Castelo de Portugal e precisam de segurar isso. Os alicerces, porque é o alicerce da família, o alicerce do convívio, o do grupo, da unidade, da valentia que nós somos unidos uns com os outros. É isso tudo que está em causa.
e que não querem que passe. Querem que passe outros valores. Nós hoje celebramos o Anjo de Portugal, aquele que nos continua a manter fiéis àqueles princípios que sempre nos fizeram como povo. Ontem, para terminar, o seu presidente da Argentina disse umas palavras muito duras do Brasil. E eu, quando eu vi aquilo, no dia de São José Anchieta, pelo menos foi no dia que o apóstolo do Brasil, e eu pensei assim para comigo, os brasileiros tiveram tão pouca sorte que até nos inimigos são parecidos com os portugueses. Nós fomos para o Brasil para fugir dos espanhóis. O povo já não aguentava mais. E agora é o seu presidente da Argentina que diz que os brasileiros que vieram daqui ou daquela, não sei de onde é que vieram, com uma história, e sobretudo ontem foi o dia do apóstolo do Brasil, do fundador da cidade de São Paulo. Foi ele que celebrou a primeira missa em São Paulo, e hoje é o dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal. E o que importa é que nós não deixemos cair os valores, aquilo que é importante, e que aquelas frases fictícias, certamente, eu não sei se são reais, são capazes, aqui gera-se a arte das palavras que ofendem os que amam Portugal. Eu espero que essas palavras o povo saiba descobrir e saiba resolver esses assuntos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, confiemos a nossa oração ao Ministério do Anjo da Guarda de Portugal e digamos cheios de fé, por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja estabelecida em Portugal, para que a proteção do seu anjo da guarda a defenda dos ataques do inimigo, oremos. Pelos que são chamados por Deus para o serviço do seu povo, para que o anjo da guarda de Portugal os torne diligentes no anúncio da palavra e no ministério dos sacramentos, oremos. Pelos educadores da juventude, para que, inspirados pelo anjo da guarda de Portugal, sejam guias generosos dos mais novos, oremos. Pelos evangelizadores e catequistas, para que anunciem com alegria a boa nova que os anjos anunciaram aos pastores, oremos. Por todos nós aqui presentes, para que, no mistério do anjo de Portugal, recebemos o auxílio de Deus, oremos. Deus, nosso Pai, que nos reuniste nesta Santa Assembleia, acolhei os nossos votos e orações, fazei de nós verdadeiros adoradores e concidadãos dos anjos no céu, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos,
e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor. E recebei estas ofertas que apresentamos ao vosso altar, por intercessão do nosso anjo da guarda. Sejamos defendidos de toda a adversidade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo. Sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos, arcanjos, os querubins e os serafins, e vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais neste admirável sacramento da vida eterna, dirigi os nossos passos por no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos então continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento e neste dia do Santo Anjo de Portugal vamos rezar com devoção a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima, no segundo testemunho dos pastorinhos em 1916 e diante do Santíssimo Sacramento. E também ontem foi São José Anchieta que escreveu poemas lindíssimos dedicados ao Santíssimo Sacramento. Vamos refletir sobre eles e louvar o Senhor neste dia do Santo Anjo de Portugal. E como na imagem que está os anjos a segurar o escudo de Portugal, também segura as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa sociedade, o nosso país, que o anjo da guarda nos proteja de todos os males. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
santo que celebramos ontem, São José Anchieta, o apóstolo do Brasil, e o primeiro a celebrar a missa, onde hoje é a cidade de São Paulo, um grande missionário, refletia, tinha como centro da sua vida a Eucaristia. Escreveu poemas dedicados à Divina Eucaristia, que falam da infinita misericórdia de Deus, que se encontra na origem da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eles podem muito bem ser instrumentos de uma nova evangelização nos nossos dias, como mostram os trechos descritos. Diz São José Anchieta sobre a última ceia e a instituição da Eucaristia em forma de poema. Foi quando o próprio pão, em jantar derradeiro, comendo aos seus irmãos, deu-se a comer inteiro. Pousem os corações com tão rico presente e transborda o louvor a voz que canta e sente. Pela primeira vez chega o grande momento, é posto à mesa régia o célico alimento. E continua São José Anchieta: a Eucaristia é fruta da infinita misericórdia de Deus para salvar o homem. O Deus Todo-Poderoso não hesitou em humilhar-se a si mesmo. Filho de Deus, assume a condição mortal, torna-se servo dos servos e morre por nós em duro pau de cruz. Em tudo igual a ti, veio em corpo mortal, a lavar o nosso crime, extirpar nosso mal, enfrentar por vontade um cruel sofrimento e, arrostando a cruz horroroso tormento, com sua morte atroz restaurar a amizade. E continua São José Anchieta: o crucificado Cristo restabelece a comunicação entre os homens e Deus. A sua ressurreição e ascensão aos céus prepara as celestiais moradas para os homens que buscam a Deus e o seu reino. O teu sangue em caudais tu por mil derramaste, pois tu com preço tal sozinho me compraste. Vida inocente dás para não me perder, para comprar o morto aceitas o morrer, e em mim possas viver só e sempre em guarida, pois tua morte foi causa de minha vida. E Cristo deixa o próprio corpo como novo alimento e deve acompanhar esse homem liberto do pecado no seu caminhar histórico. O novo Rei do céu dá na ceia a seus povos com duvidosa mão estes manjares novos. A nova Páscoa finda a do antigo Cordeiro e cede à nova lei o código primeiro. Ao real cede a sombra, ao recente a demora, foge rápida a noite ao ressurgir da aurora. E continua São José Anchieta: a ressurreição e a ascensão de Cristo são ainda a fonte de mais misericórdia. Ele volta ao Pai e não abandona o homem para quem seu sangue comprou a libertação. Ele ficou na terra como fonte de água viva, alimento perene na companhia constante na jornada. Vais, tu, Cristo, e ficas, deixando o maior dom terrestre. Teu corpo, ó Cristo, que é o penhor de que ama, ó verdadeiro amor, benigníssima chama, que és para os bons Jesus compaixão infinita. Então, com o santo que celebramos ontem, São José Anchieta, louvemos a Eucaristia como dom que Jesus Cristo nos deixou e está presente no meio de nós.